Anos atrás, um anon do 4chan postou sobre um restaurante suspeito fechado em sua cidade. Ao passear com seu cachorro à noite, eles passaram por um restaurante e afirmaram ter visto uma criança batendo na janela de dentro. Uma investigação revelou vários detalhes questionáveis e resultou em 3 usuários diferentes aparentemente desaparecendo após verificar a propriedade eles mesmos. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se você quer apoiar o canal, considere se tornar um membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em agradecer abaixo. Obrigada a quem considerar. Este vídeo será centrado em uma conspiração de tráfico de crianças. A descrição do espectador é aconselhada. Clique no link na descrição para se tornar membro do Ko-fi e assistir à versão estendida deste vídeo, sem cortes, sem anúncios e com detalhes extras não incluídos nesta versão. No dia 20 de agosto de 2019, um anon do 4chan fez uma postagem no Xboard intitulada 1634 Coit, Grand Rapids, Michigan. Apresentava uma foto tirada à noite de um prédio com a maioria das janelas cobertas, mas uma luz podia ser vista vindo de dentro. O post forneceu algum contexto? Ele dizia: ex-arquivos buscam resolver conspiração. O restaurante Isaac's, localizado em 1634 Coit, Grand Rapids, Michigan, foi muito popular em meados dos anos 90. Depois que o proprietário Isaac morreu de câncer de pulmão, sua viúva e filho mantiveram o funcionamento por alguns anos antes de finalmente fechar e vender o prédio no início de 2014. Um casal estranho em seus 40 anos comprou-o pouco tempo depois com a intenção de transformá-lo em uma cafeteria. Eles pintaram o exterior, colocaram uma lâmpada no meio do prédio, cobriram as janelas com sacos de lixo e assim ficou até os dias atuais. Foi no outono de 2015 que coisas estranhas começaram a acontecer. Não era incomum ver 2 ou 3 SUVs entrando no local, trazendo um grupo de crianças pequenas e depois ver os adultos partirem, mas nunca mais ver as crianças novamente. Estou postando isso porque, ao passear com meu cachorro perto do prédio esta noite, vi uma criança de cerca de 10 ou 11 anos puxar um canto de um dos sacos de lixo colados na janela e começar a bater no vidro, como se estivesse tentando chamar minha atenção. Peguei minha câmera para tirar uma foto, mas antes do flash disparar, ele foi puxado por alguém. Fiquei por ali por mais alguns minutos, mas o prédio parecia vazio a partir daquele momento. A polícia foi chamada, iluminou a janela com lanternas, não viu nada e foi embora. Ninguém está levando isso a sério? Estou te dizendo, algo sinistro está ocorrendo aqui. Considerando a grande quantidade de postagens claramente falsas e similares compartilhadas diariamente no 4chan, seria compreensível pensar que esta é apenas mais uma delas. Admito, parece um pouco uma história exagerada. Anon acontece de estar passando quando uma criança começa a bater na janela de um prédio que ele afirma ter visto grupos de crianças sendo levados no passado. Ele chama a polícia, mas eles apenas olham pela janela e vão embora. Alguns outros anons no tópico foram rápidos em chamar de mentira, com um afirmando que a polícia não teria simplesmente ido embora se pensassem que uma criança estava em perigo. O autor da postagem respondeu: eu. Não sei o que te dizer e eles não me levaram a sério de jeito nenhum, mas eu sei o que eu vi, e isso não é apenas um caso isolado. As pessoas neste bairro sabem que há algo estranho acontecendo aqui. O que exatamente é, não sabemos ao certo. Outro anon exigiu uma foto com data e hora, que o autor da postagem forneceu pouco mais de uma hora depois, provando que ele estava realmente fora deste prédio, mas nesta fase não havia muito mais que ele pudesse compartilhar para respaldar o resto da história. Quanto aos detalhes no post, um pouco de pesquisa no Google irá corroborar a história do restaurante contada pelo autor da postagem. Uma avaliação do restaurante de Isaac no Yelp de julho de 2011 afirma: infelizmente, Isaac não está mais conosco após uma batalha contra o câncer.
Sua família continua se esforçando de um modo que deixaria Isaac orgulhoso. Outras informações que encontrei parecem confirmar que a família de Isaac desistiu do lugar no início de 2014 e o prédio foi comprado logo depois. Falaremos sobre as informações dos novos proprietários mais tarde no vídeo. Em uma rápida nota à parte, eu encontrei um artigo sobre o filho de Isaac que supostamente atirou fatalmente em um homem em abril de 2008, quando ele tinha apenas 17 anos. Ele evitou acusações de assassinato, pois foi determinado que ele agiu em legítima defesa após ser armado em um negócio de drogas. Isso não tem nada a ver com o restaurante, eu apenas achei interessante mencionar aqui. De qualquer forma, comparando as fotos do autor da postagem com as fotos que podemos encontrar no Google Maps, o lugar não parece ter mudado desde pelo menos setembro de 2016. A última foto antes disso foi em julho de 2011, quando ainda era o Isaacs. Em 2016, você pode ver o mesmo sinal de fechado na janela e todas as janelas parecem estar bloqueadas com sacos de lixo, assim como estão nas fotos do autor da postagem. Parece que os novos proprietários pintaram o exterior do prédio e depois o abandonaram por anos, o que torna um pequeno detalhe nas fotos do autor da postagem particularmente interessante. Se você olhar para a parte inferior da porta, abaixo do saco de lixo, pode ver um objeto, ou talvez uma sombra, mas na foto com data e hora, isso desapareceu. Foi sugerido que isso poderia ter sido o pé de alguém, mas seja uma pessoa ou um objeto, claramente se moveu nos 93 minutos entre a postagem e o comentário do Opie com a foto. Claro que isso não prova que havia uma criança lá dentro batendo na janela, mas sugere que alguém estava lá dentro naquele momento. Lembre-se de que a postagem original foi à 1 da manhã e Opie tirou a foto com data e hora às 2h35 da manhã. Se este lugar estava abandonado, por que alguém estaria lá de madrugada? O tópico original permaneceu bastante ativo nas próximas horas, com anons debatendo a autenticidade da história e teorizando o que poderia estar acontecendo, sendo a principal teoria algum tipo de rede de tráfico. Um anon até afirmou morar na área e disse o seguinte: "Eu moro nesta área e posso confirmar que este lugar é conhecido por ter coisas estranhas acontecendo. É um lugar conhecido onde as crianças locais são orientadas a não ir? Eu não vou investigar isso. Não vou correr o risco de me envolver com algo perigoso." Em 24 horas após a postagem, alguns anons se preparavam para correr os riscos e um decidiu ir até lá. Eles postaram algumas fotos e o seguinte comentário. "Tudo bem, eu fui. Foi uma viagem de 45 minutos de Keizu. Ia fotografar o interior, mas com certeza havia pessoas dentro. Beleza, vou pegar algo para comer e já volto." Anon nunca voltou daqui a pouco e nem o autor da postagem do tópico, que estava desaparecido desde que postou a foto com data e hora. O próximo anon que verificou este lugar tentava transmitir no Twitch, mas enfrentava dificuldades técnicas. Eles postaram uma foto do prédio para provar que estavam lá antes de comentar não. Alguém acabou de sair do prédio correndo. "Eu estou fora daqui. Foda-se isso." Alguns minutos depois, eles comentaram novamente: "Eu estava do outro lado do prédio, mas ouvi a porta do outro lado abrir e o som de alguém correndo. Não vi se alguém me seguia, pois vazei imediatamente virando a esquina, entrando no meu carro e dirigindo, estacionando a algumas quadras dali. Desculpe, não consegui iniciar a transmissão, mas juro que tentei. Não precisa acreditar em mim, mas há algo muito suspeito nesse lugar. Alguém saindo correndo pela porta confirma minhas suspeitas. Estou indo embora por agora, mas amanhã à noite chamarei alguns amigos para se juntarem a mim. Vou descobrir como transmitir pelo celular e faremos isso direito, mas por hoje estou fora. Muito assustada para ficar por aqui." Outro anon, então, decidiu verificar o lugar e conseguiu transmitir com sucesso no Twitch. No entanto, sua conta foi excluída desde então e eu não consegui encontrar um arquivo disso. Uma captura de tela foi postada no tópico mostrando o interior do prédio. Você pode ver isso na tela agora?
Não há nada particularmente alarmante nesta foto. No entanto, é difícil acreditar que os novos proprietários têm reformado ativamente por anos a esta altura. Mas se eles não estavam reformando, por que parecia que alguém estava lá quando o autor da postagem tirou as fotos? Anons também mencionaram que a parte inferior da porta de vidro estava quebrada na transmissão, detalhe não visível nas fotos originais do autor da postagem. Isso não prova necessariamente a totalidade da história do autor da postagem, mas aparentemente confirma que alguém estava lá e que algo aconteceu lá nas últimas 48 horas. Então o Anon que anteriormente falhou em transmitir sua primeira visita retornou, e desta vez conseguiu transmiti-la no Twitch. Alguém o carregou no Streamable depois e tem 5 minutos e 23 segundos de duração. A maior parte é o Anon dirigindo até a propriedade, e o último minuto ou mais mostra ele saindo do carro, caminhando por trás do prédio até a frente. Ele mostra o interior pela janela onde o saco de lixo caiu. Como o último Anon já tinha uma visão bastante clara do interior da propriedade, provavelmente não havia muito que este pudesse acrescentar, até que alguém notou um detalhe bastante preocupante em uma captura de tela da transmissão depois. Na janela onde o saco de lixo havia caído, havia 2 marcas que pareciam pequenas impressões de mãos. Essas poderiam ter sido deixadas pela criança que você disse ter visto batendo na janela? Depois deste ponto na transmissão, Anon diz que pensou ter ouvido algo, então se afasta para dar uma olhada antes de dizer não e aparentemente fugir. A transmissão termina ali e ele nunca mais foi ouvido. Até sua conta no Twitch mostra que ele não tem sido ativo há 6 anos, desde que transmitiu sua visita ao restaurante, tornando-o a terceira pessoa a aparentemente desaparecer enquanto investigava isso. Então, para resumir até agora, temos um restaurante que era legítimo e que acabou fechando algum tempo depois que o proprietário morreu de câncer. O restaurante foi comprado por novos donos que iriam transformá-lo em uma cafeteria. 4 anos depois, o local ainda está fechado, com sacos de lixo cobrindo as janelas o tempo todo, e parece que quase nenhum progresso foi feito nas reformas. Durante esse período, Opie relata ter visto crianças sendo levadas para a propriedade em SUVs. Opie passa pelo local uma noite, afirma ter visto uma criança batendo na janela para chamar sua atenção. Um vídeo posterior dessa janela parece mostrar marcas de mãos onde a criança teria batido. Autor da postagem desaparece, mais 2 Anons vão ao local para investigar e eles também desaparecem. Outro Anon filma o interior dele, mostrando que quase nenhuma reforma parece ter sido feita, mas houve mudanças visíveis desde a postagem original, sugerindo que alguém tem feito algo lá dentro, mas ninguém tem ideia do que. Até agora não há provas concretas de atividade criminosa, mas este lugar parece bastante suspeito, no mínimo. E ainda há alguns detalhes suspeitos que precisamos abordar. Vou começar com um detalhe relativamente menor que notei ao olhar as fotos do Google Street View do restaurante. Havia fotos de setembro de 2022, quando acredito que a propriedade havia sido vendida para o atual proprietário. Agora é um restaurante de frango e parece legítimo. Não encontrei nada suspeito sobre o negócio atual ou seus proprietários. De qualquer forma, os atuais proprietários já haviam comprado a propriedade em setembro de 2022, mas não a abriram ao público até setembro de 2023, então a propriedade estaria em processo de renovação neste momento. Em uma das imagens de vista da rua da estrada atrás da propriedade, você pode ver 2 colchões encostados no prédio. Agora, é totalmente possível que esses tenham sido descartados por alguma pessoa aleatória não relacionada, mas se não, só posso presumir que foram retirados do restaurante junto com o resto do lixo que era visível nos córregos, o que é bastante estranho. Por que diabos eles teriam colchões lá se estavam no processo de transformá-lo em uma cafeteria? Encontrei uma postagem interessante no Reddit de alguém que limpou o prédio após os donos da cafeteria o venderem, cito: recentemente limpei um prédio antigo na Coit, que costumava ser um restaurante chamado Isaac's, e a pessoa que me ajudou a conseguir o trabalho mencionou casualmente que muitas coisas estranhas aconteceram lá e não elaborou muito, e eu não perguntei caso fosse algo como Gus, ou o que seja. Como sou muito medroso, trouxe alguém para me fazer companhia no porão. Foi um trabalho bastante brutal e realmente eu nunca vi tal bagunça antes.
Aparentemente, crianças chutaram a porta dos fundos e espalharam extintores de incêndio por todo lugar. O funcionário do drywall espalhou sujeira por todo lugar, deixando lixo e lama de drywall misturados em baldes de 5 galões por semanas após sua demissão por realizar um trabalho abaixo do padrão. A sujeira fedia. Meu Deus, foi horrível. Enfim, eu procurei no Google para tentar obter o boato e encontrei essa thread do Reddit que vou colocar acima sobre suposto tráfico humano lá. O lugar definitivamente tem uma vibe estranha, não necessariamente assustadora ou ameaçadora, mas meio triste. Não sei, é quieto, mas não tipo, tranquilo. Eu apenas me perguntava se alguém tinha mais histórias sobre isso. Os contratados, fornecedores e trabalhadores de escritório raramente se destacavam para mim, pois todos tinham a atitude de resolver os problemas rapidamente e depois esquecê-los. E é como se cada pessoa que entrou lá desde que foi fechado parecesse ter uma atitude de F esse lugar, eu estou fora, com montes de pequenos pedaços de lixo, ferramentas, coisas, pequenos sinais de que pintores e drywalls estiveram lá e geralmente pegam, e isso apenas tinha uma vibe estranha. Um contratado não voltou para buscar um monte do seu equipamento menor. Foi só uma experiência estranha. Alguém ouviu algo interessante? Então, isso é bastante perturbador e, embora não forneça nenhuma prova concreta de algo nefasto, apoia o que o autor da postagem disse sobre as pessoas na área suspeitarem que algo estava acontecendo lá. O usuário do Reddit compartilhou no Facebook um link para a página deles com fotos que tiraram ao limpar este prédio. Parece muito que a maior parte da bagunça já havia sido limpa quando eles foram contratados para limpar, mas vale a pena notar que o prédio tem um porão de tamanho decente abaixo do restaurante. Não parecia realmente plausível que qualquer atividade criminosa teria ocorrido no nível do restaurante porque parecia estar cheio de bagunça, mas haveria muito espaço no porão. Outra coisa que vale a pena olhar ao considerar quão plausível é a teoria do tráfico humano é a área ao redor da propriedade. Primeiramente, não é um local isolado, é cercado por casas e há algumas igrejas por perto, então é provável que houvesse frequentemente pessoas na área. Todos nós já ouvimos falar de se esconder à vista de todos, mas não acho que este seja um bom local para traficar crianças. No entanto, algo que pode mudar um pouco a sua opinião sobre isso é o mapa na tela agora, que mostra os infratores S registrados na área de Grand Rapids, e como você pode ver, há muitos deles. O estado de Michigan já tem uma das maiores taxas de infratores S nos Estados Unidos da América e Grand Rapids tem taxas mais de 26% maiores do que a média estadual. Uma estatística ainda mais louca é que Grand Rapids tem entre 10 e 13 vezes mais infratores S do que o resto dos Estados Unidos da América. Isso confirma que crianças estão sendo traficadas neste restaurante? Não. Mas, dependendo de quão fundo você está disposto a acreditar que essa potencial conspiração pode ir, isso pode tornar mais crível que tal atividade possa estar acontecendo aqui, mesmo que seja uma área bastante densamente povoada. Se algo assim fosse acontecer em qualquer lugar, Grand Rapids tem potenciais P-arquivos suficientes para estar envolvido nisso, ou pelo menos para fazer vista grossa. E os novos proprietários que compraram a propriedade da família de Isaac? Durante todo esse tempo, a propriedade pertencia à empresa Humanix LLC. A Knowles apontou instantaneamente que esse nome soa como uma fusão entre humano e tráfico. Na minha opinião, isso é muito óbvio para ser uma pista do que está ocorrendo. Se essa empresa realmente estivesse envolvida com tráfico humano, duvido que eles se incriminariam no próprio nome. A Humanix é formada por duas pessoas, provavelmente o casal que o autor da postagem acreditava ter comprado o restaurante em 2014. Além desta propriedade, que supostamente seria transformada em uma cafeteria, não parece haver nenhuma informação online para sugerir quais são as operações comerciais da Humanix. Ninguém conseguiu vinculá-la a nenhum outro empreendimento, o que torna a informação a seguir potencialmente suspeita. De acordo com registros públicos em 2019, a Humanix teve uma receita anual de $92.278. Então, de onde veio esse dinheiro? Certamente não foi da cafeteria abandonada que nunca acabou sendo reformada, muito menos aberta.
A sede da empresa estava listada como uma casa a poucos minutos de carro de distância. Se olharmos para esta casa no Google Maps, notamos algumas coisas. Lembra que o autor da postagem disse que viu SUVs trazendo grupos de crianças pequenas para o local? Bem, nas imagens do Street View do mês anterior a esta postagem, podemos ver 2 SUVs estacionados na entrada e 4 crianças pequenas no jardim dos fundos. Deixe-me esclarecer que essas crianças não parecem ter sido visivelmente traficadas. Elas estão brincando no jardim, sem nenhuma cerca ou algo que as mantenha lá, então presumivelmente seriam livres para sair a qualquer momento se quisessem. Então, isso certamente não é evidência de nada suspeito, mas poderia corroborar de alguma forma a história do autor da postagem, pelo menos em termos do que ele alegou ter visto. Havia também outro endereço em Rockford que estava ligado a Humanix, a cerca de 20 minutos de carro do outro. Este lugar parece muito mais isolado e uma propriedade significativamente maior do que a de Grand Rapids, com uma área de pouco menos de 6.000 pés quadrados. Se você está acreditando na teoria do tráfico humano, eu diria que esta propriedade parece um local muito mais plausível para isso do que a outra casa em Grand Rapids, mas, no final das contas, não encontrei nada suspeito sobre este lugar. Nem consigo vê-la bem no Google Maps. Anons do Forshan encontraram registros afirmando que a Humanix LLC era de propriedade de um homem chamado Ray. Vou evitar mencionar o sobrenome dele porque honestamente não tenho certeza se ele tem algo a ver com a empresa. O único Ray com esse sobrenome que eu e todos os outros pesquisando na época conseguimos encontrar tem uma carreira bem documentada em tecnologia da informação e na época deste tópico trabalhava para um centro de saúde familiar. Alguns sites de diretório mencionando o nome dele, ao lado da Humanix, e o endereço da casa com os SUVs estacionados do lado de fora, eu não consegui encontrar nada que o ligasse à empresa. Ele tem uma página no LinkedIn que não menciona a Humanix, nem nada que a Humanix provavelmente estaria envolvida. Foi sugerido por alguns anônimos na discussão que isso não tem nada a ver com Ray e quem quer que esteja realmente por trás da Humanix apenas usou o nome dele. Eu não sei o quão plausível isso é. Eu acho que este poderia ser um Ray diferente daquele que supostamente possuía a Humanix, mas o sobrenome não é comum. É possível que Ray tenha aberto essa empresa Humanix como um projeto paralelo, e eu acho que se houvesse algo suspeito acontecendo, ele provavelmente não iria anunciar abertamente no LinkedIn. Quanto menos olhos sobre isso, melhor. Quanto ao Ray, a investigação chegou a um beco sem saída depois disso e não está claro qual era o papel dele na Humanix, se é que ele tinha algum. Consegui encontrar algumas outras pessoas que têm ligações com esta empresa, principalmente através do primeiro endereço que foi listado como a sede da Humanix. De acordo com os registros eleitorais, um casal casado chamado Samuel e Leah morava neste endereço quando tudo isso estava acontecendo. Novamente, não vou mencionar o sobrenome deles neste vídeo, na remota chance de que eles não estejam realmente envolvidos. A informação de que o casal morava neste endereço é confirmada por uma imagem do Google Maps da propriedade com uma van estacionada do lado de fora com o logotipo de uma empresa de carpetes. Eu visitei o site dessa empresa e acontece que eles listam seus funcionários com fotos, e um desses funcionários é o Sam, mesmo sobrenome, e a foto corresponde a outra foto que encontrei dele em outro lugar online. Também encontrei informações que sugerem que Sam e Leo estavam no final dos 30 anos na época da postagem no Forshan, mas olhando as fotos deles, eles poderiam passar por quarentões, o que coincide com o que o autor da postagem disse sobre um casal na casa dos 40 comprando a propriedade. O interessante sobre esse casal é que eles acolheram vários filhos e têm 5 filhos adotados, o que explica por que havia 4 crianças nas imagens de vista da rua de seu jardim. Essa descoberta potencialmente fez as coisas começarem a se encaixar em minha mente. Ainda há muitas perguntas sem resposta, mas acho que o tópico original do Forshan está começando a fazer um pouco mais de sentido. Esta é apenas a minha teoria, e eu posso estar errada, mas eu não acho que o autor da postagem estava mentindo, pelo menos não sobre tudo. Considerando que ele disse que viu SUVs indo para a propriedade com grupos de crianças, e descobriu-se que a propriedade é de uma empresa que tem o endereço de Sam e Leah listado, que tem 5 filhos adotados e acolheram muitos outros e havia SUVs lotados na entrada deles.
Faz sentido que o autor da postagem tenha visto Sam e Leah chegando ao restaurante em seu veículo utilitário esportivo com seus filhos adotados e acolhidos. Também vale a pena notar que Sam e Leah são brancos e seus 5 filhos são negros. É evidente que eles não têm parentesco biológico, então, mesmo não mencionado no post do 4chan, teria alertado o autor da postagem caso já desconfiasse de algo suspeito. Provavelmente você não imaginou que essas crianças foram adotadas pelo casal. Se for o caso, podemos descartar a teoria do tráfico humano. Não há maneira plausível de que esse casal teria se safado de traficar crianças que adotaram ou acolheram. Acho que não podemos descartar totalmente que algo nefasto estava acontecendo com as crianças, mas simplesmente não há nenhuma evidência crível que sugira algo assim, então vou descartar totalmente essa possibilidade daqui para frente. O que eu não consigo entender é por que eles iriam ao restaurante regularmente, quando parecia que o restaurante permaneceu inalterado por cerca de 4 anos. Se estivesse sendo ativamente reformado, talvez eles visitassem e levassem as crianças porque não tinham uma babá, mas olhando as fotos no Google Maps, não parece que algo significativo mudou durante todo esse tempo. Alguém provavelmente estava na propriedade durante a primeira foto devido à silhueta na porta e detalhes da transmissão do Twitch. Porém, as crianças dificilmente estariam lá de madrugada, então esse detalhe pode ter sido inventado para aumentar o interesse na história. Nesse caso, as marcas na janela vistas na transmissão não seriam impressões de mãos, ou pelo menos não daquela noite. Outra parte disso que ainda não faz sentido é praticamente tudo sobre a Humanix LLC. Além de Sam e Leah morarem no endereço listado como sede da Humanix, e a Humanix ser dona do restaurante que é plausível que o autor da postagem viu Sam e Leah visitando, não consegui encontrar nada que os ligasse à empresa. Eu nem sei como eles teriam tempo para administrar uma empresa e planejar abrir uma cafeteria quando Sam trabalha na empresa de carpetes mencionada e ambos têm 5 filhos pequenos e acolhem quantos outros. Lembre-se de que o casal não está listado em lugar nenhum como proprietários ou mesmo funcionários desta empresa. O único nome que parece estar publicamente ligado a Humanix é Ray, que foi mencionado anteriormente no vídeo, e eu também não tenho certeza se tem algo a ver com isso. Honestamente, eu não sou tão conhecedora quando se trata de como as empresas funcionam, mas eu não sou a única que acha que tem algo meio suspeito sobre a Humanix LLC, dado que não há evidências sólidas apontando para tráfico humano ou qualquer outra coisa suspeita com crianças. Estou me perguntando se o que quer que a Humanix estivesse envolvida tinha algo a ver com fraude fiscal, possivelmente até lavagem de dinheiro. É certamente muito suspeito que o único empreendimento comercial que alguém conseguiu associar a Humanix é esta cafeteria que nunca chegou a abrir, e ainda assim eles ainda relatavam uma renda anual de mais de $90 mil. Para ser clara, se a Humanix estava envolvida em qualquer atividade ilegal como essa, de forma alguma estou dizendo que Sam, Leah ou Ray estavam envolvidos. Embora não se deva julgar um livro pela capa, Sam e Leah parecem ser um casal gentil que dedicou suas vidas a ajudar crianças necessitadas, enquanto Ray parece ser um profissional bem conceituado em um campo totalmente distinto. Não consigo explicar por que ou como eles foram vinculados a esta empresa se realmente não tem ligação com ela, nem vários outros detalhes deste vídeo. Também reconheço que é contraditório sugerir que o autor da postagem viu Sam e Leah com seus filhos em SUVs chegando à propriedade, enquanto simultaneamente duvido que Sam e Leah realmente possuíam a propriedade, mas estou sinceramente lutando para me decidir por uma teoria que faça sentido em todas as partes disso. Pode ser mais fácil apenas dizer que o autor da postagem inventou tudo isso, e eu estava aberto a essa possibilidade desde o início, mas quanto mais eu investigava tudo isso, mais eu encontrava para corroborar detalhes na história do autor da postagem. Na verdade, não há um único detalhe verificável que eu tenha conseguido refutar, o que é raro em um caso como este. Talvez o autor da postagem tenha enfeitado algumas partes da história, mas não estou convencida de que ele inventou tudo. Acho mais provável que ele tenha interpretado mal o que viu.
No fim, é aqui que a investigação encontra um obstáculo. Cobri todas as informações que pude encontrar online e a propriedade agora é um restaurante de frango aparentemente legítimo, administrado por pessoas totalmente diferentes. Então, se alguma atividade criminosa já ocorreu nesta propriedade, terminou há muito tempo. Gostaria de ouvir suas teorias e pensamentos nos comentários, assim como sugestões de tópicos para abordar futuramente. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever. Muito obrigada aos meus membros do Ko-fi e do canal cujos nomes estão na tela. Agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir e te vejo na próxima vez em um novo vídeo.